A história de Ana, o milagre do Ho'oponopono e da fé em Jesus. Você acredita em milagres? Esta é a história de Ana, uma mulher que encontrou a prosperidade ao unir sua fé em Jesus com o poder do Ho'oponopono. Uma história real, de dor, entrega e transformação. Porque quando a gente aprende a orar com o coração, o céu responde. Eu sou Ana. E por muito tempo, eu achei que a minha história tinha acabado. Eu perdi tudo, o trabalho, as economias, até a vontade de acreditar. As contas se empilhavam, e a fé se esfarelava um pouco mais a cada noite. Quantas vezes eu chorei e perguntei: Senhor, por que comigo? Mas o silêncio foi a única resposta. Até que um dia, cansada de sofrer, eu decidi orar diferente. Eu disse: Senhor, não quero só pedir, quero entender o que o Senhor quer me mostrar. Foi nesse momento que algo mudou. Naquela noite, o algoritmo, ou talvez o próprio Espírito Santo, me mostrou um vídeo sobre o Ho'oponopono. 4 frases simples, mas que tocaram a minha alma. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Eu comecei a repetir essas palavras todas as manhãs. No começo, pareciam vazias. Mas aos poucos, eu senti uma leveza dentro de mim. Cada sinto muito me curava. Cada me perdoe me libertava. E o sou grata. Foi quando percebi que Deus nunca tinha me deixado. Foi ali que o milagre começou. 7 dias depois, eu recebi uma ligação inesperada. Era uma amiga distante, me oferecendo uma oportunidade de trabalho. E o mais bonito, ela me disse que sentiu paz só de falar comigo. Foi ali que eu percebi. A fé estava me mudando por dentro. E o mundo lá fora estava respondendo a isso. Pouco tempo depois, eu fui convidada a me tornar sócia nesse negócio. E o que começou com apenas pouco dinheiro, se transformou em uma empresa próspera. Eu chorei muito. Mas dessa vez, de gratidão infinita. Porque Jesus estava comigo o tempo todo. Foi então que eu entendi. Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu só precisei acreditar. O Ho'oponopono foi a ponte que me ajudou a perdoar. E a fé foi o caminho que me levou até ele. Cada sinto muito curava o passado. Cada te amo abria as portas do futuro. E cada sou grata fazia o milagre acontecer. A fé é muito simples. É só dizer: Senhor, eu confio em ti. Hoje, eu quero dividir com você o que transformou a minha vida. Coloque a mão no seu coração. E repita comigo, com fé verdadeira. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Quando você fala com amor, o impossível começa a se mover. Jesus escuta. E o milagre começa. Dentro de você. Se você acredita que milagres são reais, escreva agora nos comentários: eu creio. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de fé. Porque, às vezes, uma simples oração é tudo o que o coração precisa para recomeçar. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Que o amor de Jesus te cubra de bênçãos. Eu achava que, depois do milagre, tudo seria fácil. Mas a verdade é que a fé precisa ser alimentada todos os dias. Meses se passaram, e o negócio prosperava. Eu via o cuidado de Deus em cada detalhe. Nas pessoas que cruzavam meu caminho. Nas oportunidades que surgiam do nada. Nas contas que se pagavam sem eu entender como. Mas então, veio a tempestade. Uma crise inesperada atingiu o país. As vendas caíram. Contratos foram cancelados. Pela primeira vez em muito tempo, o medo voltou a bater na minha porta. Eu me lembro de uma noite, sentada sozinha, olhando para a Bíblia aberta sobre a mesa. De novo, eu perguntei: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar agora? E foi aí que uma página se abriu diante dos meus olhos. Mateus 6:26. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Eu fechei os olhos e comecei a chorar, porque entendi, o mesmo Deus que me sustentou antes, continuava comigo ali, mesmo no meio da incerteza. E então, voltei à oração que me havia salvado. Sinto muito.
Por duvidar. Me perdoe. Por deixar o medo tomar o lugar da fé. Te amo. Porque, apesar de tudo, eu sei que o teu amor nunca falha. Sou grata. Porque, mesmo sem ver os dias seguintes, algo dentro de mim se acalmou. E foi nessa paz que a resposta veio. Uma empresa maior, que eu nem conhecia, encontrou meu trabalho e fez uma proposta para parceria. Era tudo o que eu precisava para recomeçar. Mais uma vez, Jesus provou que a fé não é sobre o que se vê, é sobre o que se sente no hoje. Quando olho para trás, vejo que o verdadeiro milagre não foi o dinheiro, nem o sucesso da empresa. O verdadeiro milagre foi o renascimento da minha fé. Eu sei que o milagre já começou. Então, se você está ouvindo isso e passando por uma prova, lembre-se: Deus não nos abandona quando o vento muda. Ele nos ensina a confiar ainda mais. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando não entendo. E repita comigo: sinto muito. Me perdoe. Te amo, sou grata. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu confio. E compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Todos os dias depois do milagre, a minha vida nunca mais foi a mesma. Mas o mais bonito é que quando Deus faz algo grande na sua vida, não é para você guardar em silêncio. É para você ser testemunha do amor dele. E foi assim que o meu chamado começou. O milagre não terminou em mim. Ele começou a se espalhar. Um dia, uma mulher me mandou uma mensagem. Ela disse: Ana, eu vi seu vídeo. Eu estava sem forças. Depois de orar como você ensinou, senti uma paz que há anos eu não sentia. Eu chorei ao ler aquilo, porque eu me vi nela. Era como se Deus estivesse dizendo: agora é a sua vez de cuidar de outras Anas. Eu comecei a gravar pequenas mensagens de fé. Às vezes, só uma oração curta. Outras vezes, um testemunho simples. Pouco a pouco, pessoas começaram a mandar relatos de transformação. Mulheres que reencontraram um trabalho. Famílias que se reconciliaram. Gente que voltou a acreditar. Eu percebi que o verdadeiro propósito do milagre era me fazer instrumento de fé, que Jesus me levantou, e o Ho'oponopono continuava sendo meu fio de luz diária. Todos os dias, eu orava dizendo: sinto muito, Senhor, se um dia duvidei. Me perdoe, porque sou humana e fraca. Te amo, porque o teu amor me sustenta. Sou grata, porque até aqui o Senhor me ajudou. Para que, através de mim, outros também pudessem se levantar. E quanto mais eu orava, mais portas se abriam. Convites para palestras, encontros de oração, vídeos com milhões de visualizações. Mas o que me tocava de verdade não era a fama. Era cada mensagem dizendo: Ana, o seu testemunho salvou a minha fé. Foi ali que eu entendi o verdadeiro sentido da abundância. Abundância não é ter muito. É ter o suficiente para poder transbordar. E quando você transborda o amor de Deus, Ele multiplica tudo ao seu redor. Então hoje, se você está ouvindo isso, saiba que o seu milagre também pode ser o início de algo maior. Porque Deus transforma dor em propósito, e lágrimas em sementes de fé. Coloque a mão no seu coração e repita comigo: sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Essas palavras abriram o meu caminho. E podem abrir o seu também. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu aceito o meu propósito. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus usa as feridas para curar o mundo. Depois de tanto tempo ajudando outras pessoas com a fé e o Ho'oponopono, eu achava que já tinha curado tudo dentro de mim. Mas um dia, Deus me mostrou que ainda existia uma ferida escondida. Tudo começou quando recebi uma mensagem inesperada. Era de alguém do meu passado. Alguém que, anos atrás, havia me magoado profundamente. Aquela pessoa que eu prometi nunca mais querer ouvir o nome. Meu coração disparou. Foi como se o tempo tivesse parado. Eu não sabia se respondia, se bloqueava, ou se apenas fingia que não vi. Mas algo dentro de mim sussurrou: é hora de perdoar. Naquela noite, sentei diante da Bíblia aberta.
E o versículo que meus olhos encontraram foi claro como a luz do dia. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Eu chorei, porque entendi que ainda existia dentro de mim um peso, algo que me impedia de viver a liberdade completa que Deus queria me dar. Respirei fundo e comecei a orar. Fechei os olhos e disse, com o coração tremendo: sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. No começo, minha voz falhava. As lembranças voltavam com força. As palavras saíam quase em sussurro. Mas eu continuei repetindo: sinto muito. Por ter guardado mágoa por tanto tempo. Me perdoe. Por ter acreditado que perdoar era ser fraca. Te amo. Porque, no fundo, todo ser humano erra. Sou grata. Porque até as feridas me ensinaram a amar de novo. Eu não estava pedindo que o passado voltasse. Eu só queria me libertar dele. E foi assim, entre lágrimas e orações, que algo dentro de mim se quebrou, como se as correntes do coração finalmente se soltassem. Nos dias seguintes, senti uma leveza nova. Era como se o ar estivesse mais limpo, como se Deus tivesse passado a mão sobre minha alma. E então, com serenidade, respondi àquela mensagem. Foi simples. Apenas disse: está tudo em paz. Que Deus te abençoe. Não havia raiva, nem lembrança amarga. Havia apenas paz. Naquele instante, compreendi o que Jesus quis dizer quando falou sobre amar os inimigos. O perdão não muda o passado, mas muda o nosso presente. Ele transforma o que antes era dor em aprendizado, e o que era ferida em cicatriz curada. Hoje, quando falo sobre fé e prosperidade, eu digo: nada floresce em um coração endurecido. É o perdão que abre espaço para o amor, para a gratidão e para os milagres. Por isso, se há alguém que ainda vive em você através da dor, ore por essa pessoa. Diga, mesmo com dificuldade: sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. E confie, Deus vai transformar essa oração em libertação. O perdão é o último milagre da alma. É Ele que nos devolve a paz e nos reconecta com o amor de Jesus. E quando você perdoa, o céu inteiro se abre. Depois do perdão, algo profundo mudou dentro de mim. Era como se uma nova luz tivesse nascido no meu coração. Eu já não via a vida com o peso de antes. Tudo parecia mais simples, mais claro, mais leve. Mas o que eu ainda não sabia é que Deus estava prestes a me mostrar o verdadeiro propósito de tudo o que vivi. Certo dia, enquanto orava ao amanhecer, senti um chamado diferente. Não era uma voz audível, mas um impulso suave, cheio de paz. Uma sensação de que eu precisava ir além. Até então, eu compartilhava minha história em vídeos, orações e encontros. Mas, naquele momento, eu entendi. Não era só para inspirar, era para transformar. Naquela manhã, o versículo que li parecia falar diretamente comigo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Então, decidi agir. Peguei um caderno novo e escrevi na primeira página: missão: ajudar mulheres a recomeçar. Era isso. Deus me havia levantado para ser ponte, para mostrar que fé e propósito caminham juntos. Comecei pequeno. Organizei um grupo de oração online. No primeiro encontro, havia apenas 3 mulheres, cada uma com uma dor, um sonho e uma história parecida com a minha. Nós oramos juntas, choramos, e repetimos o Ho'oponopono com o coração aberto. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Na semana seguinte, já eram 20 mulheres. Depois, 100. E em pouco tempo, centenas começaram a escrever dizendo que suas vidas estavam mudando. Algumas começaram pequenos negócios. Outras encontraram trabalho. Mas todas redescobriram algo mais precioso: a fé em si mesmas e em Deus. Eu vi milagres acontecerem diante dos meus olhos. Mulheres que chegaram com o coração despedaçado voltaram a sorrir. Famílias se reconciliaram. Em cada história, eu reconhecia um pouco da minha própria jornada. Foi então que percebi que o milagre que Jesus fez em mim não era um fim. Era o começo de algo muito maior. A prosperidade que veio depois do deserto não era só para mim, mas para ser compartilhada, multiplicada, semeada. Hoje,
a missão se tornou meu maior presente. Não é sobre dinheiro, nem sobre sucesso. É sobre ver vidas sendo restauradas pela fé. Sobre ver lágrimas se transformando em gratidão. Às vezes, alguém me pergunta como comecei tudo isso. E eu respondo: com uma oração. E com o desejo sincero de confiar em Deus. Porque é assim que os recomeços acontecem. Não quando tudo está perfeito, mas quando o coração decide acreditar outra vez. E se eu pudesse te deixar uma mensagem hoje, seria esta: a fé não é o fim da jornada. É o começo de uma nova história. A sua, talvez, esteja começando agora. Feche os olhos, respire fundo e diga com fé: sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Essas palavras abriram caminhos onde só havia escuridão. E se funcionou para mim, também pode funcionar para você. O recomeço é o maior milagre de todos. E ele começa quando você escolhe confiar. Os anos passaram, e com eles vieram novas bênçãos, novos desafios e uma paz que eu nunca imaginei sentir. O que começou com uma simples oração, hoje é uma missão que toca vidas em muitos lugares. Mas o mais bonito é perceber que o verdadeiro milagre não está apenas no que conquistamos, e sim no que deixamos no coração das pessoas. Um dia, ao final de uma reunião de oração, uma jovem se aproximou de mim. Ela segurava um caderno nas mãos, com lágrimas nos olhos. Disse: Ana, foi ouvindo sua história que eu decidi não desistir. Hoje, eu tenho um pequeno negócio, e todo dia antes de abrir, eu repito as palavras que você me ensinou. Naquele momento, eu entendi o significado de legado. Não é o que fica na conta bancária, mas o que permanece no espírito daqueles que foram tocados pela fé. Deus me mostrou que a semente que plantei quando tudo parecia perdido, estava florescendo agora em outras vidas. Mulheres, mães, jovens e até famílias inteiras começaram a se reunir para orar, praticando o Ho'oponopono com fé em Jesus. E a cada testemunho, meu coração se enchia de gratidão. Certa vez, durante um retiro espiritual, eu sentei sozinha, olhando o pôr do sol. O céu tinha aquele tom dourado que sempre me lembrava da presença de Deus. Ali, em silêncio, eu fechei os olhos e disse: Senhor, se tudo isso acabar amanhã, eu já tenho tudo, porque eu te encontrei no meio da minha dor, e isso é o suficiente. As lembranças vieram como um filme. A mulher que um dia chorou diante das contas, que perdeu o trabalho e quase perdeu a fé, agora ensinava outras pessoas a acreditar no impossível. A mesma boca que antes reclamava, agora agradecia. O mesmo coração que duvidava, agora transbordava amor. Percebi que o legado da fé é silencioso, mas eterno. Ele continua nas orações de quem aprendeu a agradecer, nas mãos que se levantam para ajudar, nas vozes que repetem com esperança: sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. A cada nova geração, a mensagem se espalha. E o que antes era uma história de dor, hoje é uma corrente de milagres. Porque a fé verdadeira não se apaga. Ela passa adiante, como uma chama que ilumina o caminho dos que vêm depois. Hoje, meus filhos e netos sabem que a riqueza não está apenas no dinheiro. Está na paz de saber que Deus cuida de tudo. E quando eles me perguntam como tudo começou, eu sorrio e respondo: começou com uma oração e uma escolha. Há de confiar, mesmo sem entender. O tempo me ensinou que o maior legado que podemos deixar é o testemunho de uma vida guiada por amor e fé. Os milagres não são lembranças distantes. Eles continuam acontecendo, em cada pessoa que decide acreditar. Se você está ouvindo isso, lembre-se: tudo que é feito com fé e gratidão se torna eterno. A sua história também pode ser um legado. Porque quando você permite que Deus use sua vida, o que era dor se transforma em luz. E essa luz, uma vez acesa, nunca mais se apaga. Feche os olhos, respire fundo e diga com fé: sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata.